Muitíssimo bom dia a todos vocês. É um prazer imenso estarmos vivos para falar com vocês sobre a nossa história do Brasil, né, pessoal? Então segue aí que nós vamos começar agora a falar sobre a vinda da família real para o território brasileiro, tá? Então quais foram aí, para que vocês possam entender quais foram os acontecimentos que levaram à fuga da família de Bragança de Portugal para o território brasileiro, ok, pessoal? Aqui, ó, é interessante vocês entenderem o seguinte, que esse período da história é o período que nós estamos vivenciando aí o Império Napoleônico, né? O Império Napoleônico que vai desde 1804 até 1815, turminha. Primeiro, lembrando vocês então aí do Napoleão Bonaparte, que faz parte de todo aquele processo da Revolução Francesa, né? Onde nós vamos ter lá a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, passando ali por todas as transformações, uma hora os jacobinos no poder, outra hora os girondinos com o diretório e posteriormente o consulado napoleônico, que era uma espécie de governo republicano, porém um governo republicano com o controle aí de Napoleão, tá? Bom, galerinha, Napoleão Bonaparte ascendendo ao trono francês, ele vai, lógico, intensificar suas batalhas dentro da Europa e cada vez conquistando mais territórios e impondo para todo o território europeu algumas de suas concepções para o crescimento da França, né? Ele precisava de certa forma bloquear o avanço da indústria inglesa sobre o território. E assim, Napoleão Bonaparte então começa a criar algumas restrições para os países do continente europeu, ok? Então a vinda da família real para o nosso território está diretamente ligada a essa expansão napoleônica por todo o território europeu, tá? Então o governo luso ele deixa Portugal ao final de 1807 e chega no Brasil em 1808. Beleza? Vamos lá então, pessoal, ó, só para vocês entenderem, em 1807 então nós teremos Napoleão Bonaparte ele instituindo o bloqueio continental, também conhecido como Decreto de Berlim, tá? Para que vocês às vezes vocês podem se deparar com esse outro nome. Então esse bloqueio continental ele tinha como objetivo bloquear, interromper a entrada dos produtos industrializados franceses, né? Com o intuito de fazer crescer a indústria francesa. Para isso, Napoleão Bonaparte tinha como fazer, porque ele era forte em terra, era o maior exército e o mais temível exército terrestre, enquanto que a Inglaterra tinha a maior frota naval. Então Napoleão Bonaparte ele impõe o bloqueio continental, objetivando, lógico, enfraquecer e ao mesmo tempo, de certa forma, fazer com que essa indústria inglesa fracassasse, né? Que ela acabasse aí declinando, essa indústria inglesa, ok? Então 1807 ele impõe o bloqueio continental e esse bloqueio continental também se expandia a Portugal. Só que tem um problema aqui, né, turminha? Vale lembrá-los que Portugal ela tinha uma aliança com os ingleses desde 1703. Desde 1703, lá no Tratado dos Panos e Vinhos, que é o Tratado de Methuen, Portugal ela havia estreitado essas relações com a Inglaterra. E isso fez com que crescesse a dívida de Portugal com os ingleses e até mesmo as relações internacionais, as relações comerciais, entre outros aspectos, tá? Dificultando, portanto, Portugal a aceitar esse bloqueio continental. Essa dificuldade de Portugal a aceitar o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte fez com que o Napoleão avançasse através do Tratado de Fontainebleau, né? Então ele avançasse aqui sobre o solo espanhol,
para assim alcançar o território português. Esse tratado de Fontainebleau permitia com que a França avançasse com aproximadamente 23 mil soldados sobre o território espanhol, beleza? Sendo assim, diante de uma eminente conquista francesa, né, de uma derrota aí pelos franceses, até mesmo porque os exércitos napoleônicos, eles eram temidos na Europa devido às várias conquistas que Napoleão conseguiu com a Áustria, com os franceses, até mesmo na Itália, né, o avanço aqui sobre o território italiano. Vejam, então essa fama que os soldados e as tropas napoleônicas tinham fez com que Dom João acatasse alguns dos interesses já antigos de alguns parlamentares seus, né, esses parlamentares seus, e acabasse então transplantando todo o aparelho burocrático português de Portugal para o território brasileiro. Em outubro, finalzinho de outubro, quando as tropas napoleônicas chegaram a Portugal, finalzinho de novembro, desculpa pessoal, finalzinho de novembro, quando essas tropas chegaram a Portugal, Dom João já estava próximo, já estava no meio do caminho, próximo a chegar ao Brasil, ok? Então tá aí para vocês entenderem um pouquinho dessa história.